Muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Lógica. Nessa aula vamos falar sobre operações aritméticas, tá? As 4 principais: soma, subtração, divisão, multiplicação, e como montar uma equação, tá? O var aqui indica variável, tá? Então a soma é o sinal de mais, a cruz, a subtração é o menos, é o tracinho, divisão é a barra, multiplicação asterisco, e a equação é uma variável igual a equação. Equação seria uma operação com 2 operadores, tá? Por exemplo, uma média. Eu somo 2 números para dividir por 2. Então isso é uma equação. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Muito bem. Então vamos lá para o nosso Visual Studio. Pronto. Aqui nós temos 3 programas. Vamos criar um novo arquivo. Prontinho. Muito bem. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós precisamos criar variáveis, né? Dados, né? Para a gente poder trabalhar. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada número 1, minúsculo, né? Número 1, N1, tá? No 1, assim, tá? Essa variável ela precisa receber um tipo, né? Nos numéricos, lembrando, a gente tem os inteiros e o real. São 2 tipos, tá? Eu vou criar essa variável como inteira, número 1, vírgula, vou criar número 2 também, e vírgula, vou criar um resultado, tá? Então a primeira operação que eu vou fazer é soma. Eu vou somar a número 1 com a número 2 e depois jogar o resultado, calcular o resultado das duas. Então, número 1 vai ser igual a 10. Eu podia fazer também usar aquela instrução leia, tá? Mas eu vou fazer direto aqui. Número 1 vai ser igual a 10. Então eu estou atribuindo o valor 10. Número 2 vai ser igual a 15. E aí resultado vai ser igual a número 1. Agora começa, ó, mais número 2. Tá? Escreva. Vamos colocar assim, ó. Resultado. Ponto, né? Aqui é a mensagem, vírgula, res. Tá? Então, a execução desse programa está dizendo o seguinte: eu tenho 3 variáveis, número 1, número 2 e res. A primeira eu atribuí 10, a segunda eu atribuí 15, calculei o resultado aqui. Então, esse número 1, que é 10, mais esse 15, vai virar aqui 25. Aí ele vai mostrar, ou tem que mostrar, 25. Vamos conferir? Olha lá, 25. Muito bem. Até aí, tranquilo, vou fazer a operação de subtração. Então, 10 menos 15, quanto que vai dar? Menos 5. Uma de divisão. Vamos ver quanto que vai dar. 0, porque se eu dividir 10 por 15 não dá. Tá? Se eu dividir o 15 por 10, aí dá, né? Ó. Número 1, ó, número 2 dividido pelo número 1. Vamos ver. 1. Professor, mas dá quebrado. 1, não sei o quê. Pois é. Para que isso aconteça, isso aqui tem que ser real. Então vamos trocar aqui, ó, vamos colocar real. E vamos ver se tem algum efeito ali. Então agora as duas são reais, né? 10 e 15. Mas quando eu dividir, vamos ver se ele me dá, ó, ele me dá uma fração. Olha que maravilha, ó. Então já sabe, se você precisar de casa decimal, vai precisar trocar aqui para real. E a multiplicação, vamos só voltar aqui ao que era. 1, 2, vamos ver. Olha lá. Perfeito, né? Então, esse é o melhor dos mundos, está tudo funcionando, maravilha. Agora, vamos fazer algumas mudanças aqui. Então, média. Eu vou fazer uma primeira mudança aqui, fazer um primeiro teste, que é colocar o número 2, eu vou colocar 0. Se eu dividir 10 por 0, vamos ver o que acontece quando eu tento fazer uma divisão por 0. Ó, tá vendo? Ele me dá um erro, tá? Isso, em algumas linguagens, é um problemaço, tá? No COBOL, por exemplo, que é uma linguagem alvo aqui do nosso curso, eu dividi um valor por 0, guarda isso, tá? No COBOL, se eu dividir um valor por 0, ele reclama, ele interrompe o processamento, tá? Não pode, ele não consegue dividir por 0. Então eu tenho que tratar isso em algum momento, tá? Dividir por qualquer outra, aí tudo bem, ó, aí ele vai fazer bonitinho. Então, meu primeiro problema é, anota aí, lembra que eu falei das anotações? Anota aí, qualquer divisão por 0, o programa para, tá? Bom,
Então, de resto, subtração, divisão, multiplicação eu consigo, né? Basta que eu use o operador aqui, né? Perfeito. E se eu quiser, por exemplo, colocar, vou deixar 20 aqui, e eu quiser acrescentar nesse 20, sei lá, no meio do meu programa eu tenho uma variável e eu quero acrescentar um valor nela. Eu posso fazer isso, ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó, vou colocar aqui res, né, e embaixo eu vou fazer assim, ó, número 2 vai ser igual a 30. 30. Aí escreva. Então, vamos lá, vamos colocar assim, resultado novo valor de num2. Vamos ver como é que isso fica, num2, e vamos mostrar o num2, né? Então aqui, ó, a gente tem 10 e 20, tudo bem? Tudo bem, professor. Aí eu calculei aqui, ó, vezes, por exemplo. Então vai ficar 10 vezes 20, 200, vai aparecer 200. Esse aqui vale 20, né? Quando eu chegar aqui embaixo, eu estou colocando 30 nele. Então eu quero que apareça que o novo valor é 50, né? Lembra? Quando eu coloquei 10 aqui e 20 aqui, quem mudou foi o res. Número 1 e número 2 continuam com os valores originais. É o res que vai virar 200, né? Então, se aqui não mudou é 20, quando eu chegar aqui com mais 30, ele tem que me devolver 50, né? Mas não vai acontecer isso, ó. Ele vai me devolver 30. Inclusive, vamos colocar aqui aquela condição de ele descer uma linha. Lembra? É assim, ó. Coloca esta barrinha e a letra N. Vamos ver? Ó, tá vendo? No valor ficou 30. Ué, professor, mas deixa eu ver se eu me entendi. Aqui é 10, aqui é 20. Aí isso aqui virou 200, né? 200. Aí, aquele lá que era 20, você disse, coloca mais 30. Não, não. Você não disse coloca mais 30. Você disse que ele vale 30 agora. Se você quiser que ele vale mais 30, você tem que dizer que é ele mais 30. Peraí, como assim? Vamos lá. Número 2 vai ter um novo valor, certo? Ele pega o anterior, que era 20, e acrescenta 30. Então, esse passa a ser 50. Então, para que eu coloque valor dentro de uma mesma variável, eu tenho que referenciá-la também. Então, é ela igual a ela mais o valor que você quiser. Aí ele vai virar 50. Ó. Olha que bonitinho. Tá bom? Muito bem. Então, anotou aí que não pode dividir por zero, né? Que para você colocar um valor na mesma variável, basta você dizer que ela é igual a ela mais um valor novo, que aí você acumula nela, né? Acrescenta nela. Anotou isso? Ótimo. Então agora vamos fazer um exercício um pouco melhor aqui. Ó. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos pegar aqui valor 1, vou chamar assim, do número 1, número 2 mesmo. Eu vou deixar, só que eu não vou atribuir valor, tá? Aqui é número 2. Eu vou deixar real, porque se eu precisar de uma precisão decimal é legal. Então, vou fazer assim, escreva, assim, entre com valor 1. Pronto. Fechei. Aí, leia. Eu vou colocar sempre um pouquinho mais para cá, para saber de onde ele faz parte, tá? Número 1. Muito bem. Copiar. Copiei aqui. Entre com valor 2. E aqui é importante a gente colocar... bom, eu vou querer que digita na frente, né? Porque se eu quiser digitar embaixo, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Do jeito que está, eu digito na frente. Se eu quiser digitar aqui embaixo, deixa eu colocar um valor aqui. Pronto. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu coloco um barra N. Tá? Então aqui, ó, barra N. Vou usar aqui só para referência, um barra N, que aí eu coloco embaixo. Valor 2. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a tela e agora eu vou começar uma rotininha aqui. Ó. Primeiro, eu vou escrever uma espécie de cabeçalho, resultados. Apenas um texto, tá? Barra N,
para descer, apenas uma espécie de cabeçalho. Aí na linha de baixo eu vou mostrar assim, ó, escreva número 1 digitado. Eu vou mostrar o número que eu digitei, vou dar um espaço, N no 1. Porque como eu fiz a limpeza aqui, eu não vou saber o que eu digitei anteriormente, né? Então eu vou colocar um no 1, vou aproveitar, ó, barra N. Tá vendo que eu estou usando bastante o recurso de texto, variável, texto, maravilha. Agora esse aqui eu vou fazer número 2, aí eu quero mostrar o número 2, vou copiar isso aqui, pronto, copiar, e agora aqui eu não vou colocar resultados, eu vou colocar só assim. Tá? Então, olha só como é que ficou até agora. Das aulas anteriores, né, a gente viu como colocar um valor dentro de um dado, né, de uma variável. Depois eu limpo a tela e mostro o que eu digitei. Então vamos ver, ó. Entre com o valor 15 e 20. Olha lá. Vendo como começou a ficar até bonitinho, número 1, número 2? Muito bem. Agora, que resultados são esses que eu quero ver? Eu quero fazer a soma, a subtração, a multiplicação. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou precisar de uma variável para essas operações. Então eu vou chamar de resultado. Aí eu vou dizer assim, resultado, vou colocar um pouco mais para cá, resultado vai ser, a primeira operação vai ser a de soma. Então, número 1 mais número 2. Então, resultado ele vai ser igual a isso aqui. Aí eu vou escrever. Escreva, vamos lá, a soma é igual a, vírgula, resultado. Poderia fazer, na hora de escrever direto o cálculo, é melhor eu sempre jogar isso numa variável, o cálculo, tá? A equação, né? Vamos dizer assim, o cálculo, para que eu apresente aqui, tá? Ao invés de fazer direto aqui. Porque a função do escrever é mostrar resultados, né? Não é fazer conta. Então, se eu puder evitar, melhor. Isso é a soma, tá? Outra coisa também que a gente já pode começar a usar é esse recurso aqui. Quando eu colocar uma barrinha e um asterisco, a linha inteira ela fica comentada. Então é legal para eu fazer isso aqui, ó. Vou escrever aqui, soma, mostra soma, ou mostra resultados. Vai. Que é como se fosse um comentário, uma linha de comentário para isolar os códigos. E para fechar eu coloco asterisco, barrinha, tá? Então, dá uma avançadinha aqui, ó. Então fica melhor, ó, né? Porque eu consigo separar os códigos, né? Quando eu olho para cá, eu vejo aqui são só os que mostram resultados, né? Calcula e mostra. Calcula e mostra. Então aqui vai ser o da soma. Aí logo embaixo vai ser o da... Eu vou reaproveitar essa variável e agora fazer uma subtração. Então a subtração... Aí, mais um pouquinho. Vou colocar aqui a multiplicação e aqui a divisão. Ah, professor, está meio confuso para olhar aqui. Então, use o comentário. Aqui é subtração. Comentário é sempre bom, tá? Subtração. Joga isso aqui para baixo. Divisão. Aqui você pode colocar soma, né? E aqui embaixo você pode colocar a multiplicação. Muito bem, então aqui ó, a gente já tem, né, um cabeçalhozinho, aí soma, está somando, subtração, está subtraindo, divisão, está dividindo, então a divisão. Aqui, e aqui é a multiplicação. A multiplicação. Perfeito. Então repara que ele está fazendo o seguinte, a gente está mostrando aqui um cabeçalhozinho, aqui está vindo, ó, eu estou usando a variável resultado que existe aqui, ó. Lembra, se você, por exemplo, colocar resultado, ó, ele vai acusar, ó,
quando eu chegar aqui, ele vai dizer, ó, só passar o mouse em cima, ele já vai dar, ó, variável resultado não foi encontrado. Então, lembrar sempre de o que eu for usar aqui, conferir se eu declarei, né, se essa variável existe, né? Então, declarei as 3 variáveis, valor 1, entre com o valor 2, limpa a tela, aí mostra que número digitei o primeiro, que número digitei o segundo, aí os resultados, ó. Então começa. Escreva a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. Cada hora que eu vou fazer que eu vou usar a variável, eu mudo a operação, ó. Aí a variável ela é limpa. Aqui embaixo a variável vai ser zerada e vai receber isso aqui. Aqui vai ser zerado. E como eu já sei que vai ficar tudo grudado, eu vou aproveitar e fazer aquilo lá, né? De jogar a linha para baixo. Se não lembra, vírgula, ele vai grudar, né? Então eu coloco sempre um /n para a informação sair um pouquinho melhor lá. Visibilidade melhor, tá? Então vamos lá, vamos rodar agora. Então eu vou colocar valor 1, 30. Valor 2, 15. Vamos ver? Ó, vou dar uma ampliada aqui. Ó, 30 e 15. A soma é 45, a subtração é 15, a divisão é 2, 30 por 15 dá 2 e a multiplicação é 450. E levou 4 milissegundos, né? Muito rápido para fazer, tá? Bom, então com isso a gente dá uma boa trabalhada aqui nos operadores aritméticos básicos, tá? Soma, subtração, divisão e multiplicação. E para fazer uma equação, basta isso. Professor, daria para fazer uma média? Como é que eu faria 2 aqui, né? Só para finalizar. A média eu faria assim, ó. Uma expressão, né? Então vou fazer assim. Média. A média ela vai ser, ó, resultado. Então a média vai ser assim, ó. Número 1 mais número 2 dividido por 2. Aqui tem uma questão que é muito importante a gente tratar, tá? Que é a seguinte. Pela regra matemática, ele vai sempre fazer o quê? Isso aqui é a expressão, tá? Eu tenho 2 operadores, ó, soma e divisão. Pela regra, ele sempre vai fazer a multiplicação e a divisão antes, para depois fazer a soma e a subtração. Por quê? Na ótica, pela regra, isso é mais difícil fazer. Por ser mais difícil, eu posso, por exemplo, numa multiplicação, se eu pegar 10 vezes 10, eu vou ter 100. Então eu vou ter 3 casas. Se eu pegar 10 vezes 100, eu vou ter 1000. Eu vou precisar de 4 casas. Então a multiplicação, ela vai sempre. O resultado pode ser que precise de mais. Por exemplo, se eu pegar 100 com 100, então, quanto que é 1000? 10.000, né? 100 com 100, vamos fazer uma continha aqui rapidinho. 100 vezes 100, 10.000, exatamente. Ele vai precisar de 5 casas, ó. Então, repara que eu tenho 3 casas, só que o resultado vira 5 casas. Então, uma divisão é uma coisa, tem fração. Então, divisão e multiplicação sempre vão exigir um resultado, ou na maioria das vezes, um resultado maior do que os operandos, né? Então, essa variável ela pode ter um tamanho maior do que essas duas, tá? Se foram vezes aqui. Agora, soma e subtração é mais simples, né? Geralmente as casas não alteram e tal. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Olha que curioso, ó. Vou colocar aqui a média. Vamos fazer um exercício aqui. A média é igual ao resultado, tá? Então, de novo, aproveitei aqui e aqui eu fiz uma expressão. 2 operadores no mesmo lugar, né? Vamos colocar assim. 30 e 15 de novo. Ó, tá vendo? A média é 37,5. Não é 37,5, né? Se eu pegar 30 com 15, eu vou ter 45, né? E 45 dividido por 2 dá 22,5. Na verdade, o que ele fez? Ele pegou isso aqui, ó, que era o 15, dividiu por 2, dá 7,5. Então, 15 dividido por 2 dá 7,5. E somou com 30. Por isso deu 37,5. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma priorização, ó. Eu coloco um parênteses, aí eu estou dizendo pro Portugal o seguinte, ó, primeiro faça isso, ou seja, 30 com 15, 45,
Aí esse 45 vai dividir por 2. Tá? Então vamos lá. 30 com 15, olha lá, 22,5. Tá bom? Então com isso a gente termina aqui um pouquinho, termina a nossa primeira aula de contato com os operadores. Tá legal? Até a próxima. Não esqueça de salvar. Tá? Esse é o prog log 4. E vamos também propor um exercício para você dar uma praticada. Muito bem, então o exercício é um exercício um pouquinho mais puxadinho, mas você vai dar conta fácil. A ideia é você criar 3 variáveis logo de início, né? Uma para você receber o produto. O produto pode ser uma televisão, uma geladeira, um micro-ondas, então. O valor dele, então vamos dar um exemplo aqui, uma televisão R$ 1.500. Só que tem um desconto de 10%. Você vai então criar as variáveis, fazer o processo de leitura dessas 3 variáveis, e aí você vai precisar de uma 4ª variável, você pode chamar de preço desconto ou PR desconto, enfim. Essa variável vai ser usada para você fazer o cálculo do desconto, ou seja, o valor você vai aplicar o desconto, e aí no final você vai mostrar, limpa a tela e mostra, né, qual produto foi digitado, qual valor foi digitado, qual desconto foi digitado e quanto ficou o preço final desse produto. Tá? Então a regrinha para você pegar o valor e aplicar o desconto é você pegar o desconto, por exemplo, 30%, você vai digitar 30, né? E divide por 100. E aí aplica esse resultado, o 30 dividido por 100, no valor. Aí você tem o quanto é o desconto. E para você saber o preço final, você pega o valor menos esse desconto que foi gerado. Que aí você tem o preço final, tá bom? É para você quebrar a cabeça mesmo, tá? Mas a ideia é, se for 1.500 e a televisão custar, ter um desconto de 10%, 10% de 1.500, 150. O preço final vai ser 1.350, tá bom? Bom exercício para todos.